Então, aqui, o que eu quero passar para vocês agora, e vai ser bem sucinto, realmente sucinto dessa vez, é somente como funciona a propagação. Não vou dar detalhes muito técnicos, não vou aprofundar. É simplesmente saber que elas existem e como são mais ou menos qual o funcionamento delas, tá bom? Vocês estão vendo aí, então, né? Tudo certinho? Então vamos dar sequência aqui. Tá certo aí, gente? Alguém me dá o retorno que estava saindo direito? Ok, funcionando. Tá, beleza. Bom, aqui é basicamente o que é uma onda eletromagnética e as suas características, né? É uma parte bem conceitual que a gente não vai entrar nela, mas que existe uma coisa chamada propagação, né? Propagação, seja ela em que meio for, seja ela do jeito que for, existe sempre uma propagação. Frequência a gente já conhece, comprimento de onda também já conhecemos mais ou menos aquele cálculozinho que tem que fazer para saber o tamanho da sua antena, né? Bom, mas propagar, qual é o significado de propagação? Propagar, no nosso português, né? Ele significa dilatar, espalhar, difundir, reproduzir, aumentar o número de algo, né? Bom, a gente vai aqui para a gente que interessa é essa parte de espalhar, né? Ou seja, espalhar, difundir. Ou seja, as ondas eletromagnéticas produzidas na sua antena, elas vão chegar em algum lugar por algum meio, se propagando por este meio, tá? Beleza? Então, propagação, meu amigo, não é somente aquela questão de propagação via ionosfera, reflete na ionosfera e volta. Propagação troposfera, entra na propagação, inclusive, ela tem que acontecer quando absolutamente, você tem um QSO. Eu estou falando aqui com o Anderson, que está aqui, meu vizinho, em Três Rios, a 40 e poucos quilômetros em linha reta. A gente está usando um meio de propagação, certo? É a propagação, no caso aqui, ponto a ponto, da nossa atmosfera. Beleza. Bom, então qualquer onda se propaga, dependendo aí do meio, né? No caso, a gente vai se ater às ondas eletromagnéticas que ela se propaga nas camadas eletrificadas que cobrem a Terra. Também não interessa muito. Aqui é só uma ilustração de que é o quê, ok? Aqui a nossa área, vamos dizer assim, onde a gente vive o dia a dia, né? A nossa área que nós respiramos, conversamos, andamos de avião e de balão, até 20 quilômetros tem as mesmas características, ok? Porém, a partir de 20 quilômetros, ela muda de característica, o ar fica mais rarefeito e não interessa muito para a gente. Não nesse momento, né? Bom, aqui é o quadrinho de altitude das camadas da nossa atmosfera, né? A troposfera, estrato, meso e ionosfera. E a gente tem duas questões, praticamente todo o contato de VHF acontece na região da troposfera, que isso aqui está dentro, tá bom, gente? Isso é só para ilustrar, mostrar mais ou menos a altitude. Ou seja, volta por volta até 20 quilômetros, normalmente são feitos contatos de VHF. Existem contatos que eu vou falar aqui também, via ionosfera, e até mesmo em outras regiões aqui, por exemplo, o meteoroscáter, né, que acontece em outras regiões. Ok? Bom, as propagações das ondas, elas são de onda direta, o desenhozinho já mostra, ou seja, o famoso ponto a ponto. As propagações via a camada da ionosfera, que refletem lá na ionosfera, tal, refratam lá na ionosfera e voltam para a gente. E a troposfera, que são as ondas que a gente vai comentar também, e bastante aqui, né? Bom, dentro das ondas diretas, a gente tem que levar em consideração duas questões muito importantes, né? As ondas refletidas e as ondas difratadas. Bom, as ondas diretas, elas têm uma limitação física que, teoricamente, deveria ser a mesma limitação da curva do horizonte. Concordam? Ou a curva do horizonte em relação à altitude de uma transmissão e da outra transmissão. Ok? Aqui tem mais ou menos isso, o cálculo que se faz para a luz, né? Ou seja, para o horizonte visível, né? Vamos dizer assim. Porém, quando se fala de ondas eletromagnéticas, a troposfera ela faz uma curvatura diferente nas ondas eletromagnéticas, né?
porque a tendência das ondas eletromagnéticas, além de fazer o contato ponto a ponto, porque ela tem, lembra que a antena tem vários lóbulos, várias radiações, vários pontos de radiação, ela irradia para outras regiões também, né? Mais alturas, né? E uma dessas alturas, ela bate na troposfera. Isso tudo está dentro daquele limite. Aqui você pode ver que é um ângulo até negativo, né? Mas aqui a gente está naquele limite de 0 a 10 graus, né? E em 0 a 10 graus ela vai encontrar a curvatura da Terra e vai começar a chegar mais distante. Beleza? Então aqui seria o horizonte visual, aqui é o horizonte de rádio, que é aproximadamente 15% maior. Se eu consigo enxergar 100 quilômetros via rádio, certamente eu chego a 115. Existe uma corrente que fala que, eu falei isso lá na outra palestra, né, agora há pouco, que a polarização horizontal ela consegue chegar até 30%, ou seja, esses 15% aqui são somados mais 15%. Mas isso ainda é experimento, né, como eu falei naquele momento, né? Bom, aí a gente tem que considerar também algumas coisinhas, né? Como eu falei, a difração e a reflexão. O Gleison estava até no depoimento dele comentando que tal, chegou momentos diferentes, sinais diferentes. O Marcos, o Marcos PYMHZ e o PP5IZ, né? Acho que é isso, o João, eles fazem um comentário que está tendo um sinal diferente. Eu tive que reorientar a antena, e o Marcos fala que a partir do momento que ele bota para vertical, ele começa a escutar também estações laterais ali, ou sei lá, até mesmo na mesma direção, mas que estavam em outra. Não estavam chegando na polarização horizontal. Bem provavelmente estava acontecendo ou uma difração, uma reflexão de uma situação ali, ou realmente era a questão do direcionamento da antena somente, né? Existe um efeito que chama efeito faca, né? Aí está, Knife Edge Effect, ou seja, o efeito faca, aonde a gente não é raro esse efeito, é muito comum. Praticamente toda montanha ela tem esse efeito faca, que é onde uma onda eletromagnética, independente da frequência, ela esbarra nessa. Aliás, depende da frequência, sim, frequências altas especialmente. Ela esbarra nessa. Não precisa ser pontiagudo, não, tá bom, gente? Qualquer parte de uma montanha que está pontiagudo, mas não significa que tem que ser pontiagudo, não. Eu estou marcando ali, mas esqueci de apontar. Não precisa ser pontiagudo assim, não. Pode ser uma curva maior, mais branda, né? Que vai, de qualquer maneira, fazer essa região de difração aqui, que vai ser um sinal. A característica desse sinal, normalmente, é um sinal com bastante fading, né, que a gente chama, né? Eu, por exemplo, aqui da minha casa para o repetidor que está em Petrópolis, a menos de 20 quilômetros, está 16 ou 17 quilômetros aqui, eu tenho sinais dele aqui na mesma posição, sem vento, sem nada, antena paradinha, quietinha. O sinal vai de 9 mais 30 a S2, S3. Porque eu recebo sinais difratados de lá em alguma montanha que eu não sei qual é. Certo? Isso é um efeito prático aí da difração. E isso pode nos ajudar também, né? Só para lembrar isso. Bom, sabedores disso, nós vamos entrar nas propagações propriamente ditas, né? Que é o que nos interessa aqui conversar. Primeiro, a troposfera e depois, dentro da troposfera, os dutos troposféricos, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, existe um site, muitos aqui já devem ter ouvido, do The X-Infocentry, ou também o famoso William Hepburn, né? Aqui é um exemplo do site dele, uma previsão de propagações troposféricas que ele faz em cima de mapas de previsões de climáticas, né? Previsões climáticas. Porque as variações da tropo, né, das condições da tropo, elas são diretamente ligadas, principalmente à pressão, né, a modificação da pressão e da temperatura. Ok? São fenômenos físicos que todo mundo sente aí, né? Pressão e temperatura, e que eles influenciam diretamente nas ondas eletromagnéticas. Ok? Bom, a primeira questão que a gente pode utilizar a propagação via tropo, ou seja, a propagação troposférica, são as inversões térmicas, né?
Aqui eu tenho um dia normal, que é uma situação normal de clima, aonde nós temos o ar quente mais próximo à Terra, devido aí à pressão, a pressão atmosférica, ela aumenta conforme vai chegando perto da Terra, devido ao efeito da gravidade sobre as moléculas de ar, certo? Ela puxa para baixo, e quanto mais baixo, maior a pressão, maior a temperatura, tá? E a tendência desse ar, né, ele é subir e esfriar. E a tendência do ar frio é mais denso, é descer. Então, forma-se um ciclo, né, vamos dizer assim, e isso fica normalmente sendo trocado temperatura nessas regiões aqui, beleza? É o normal, o nosso dia a dia, ok? Inclusive é aqui que saem os ventos elíseos, os ventos, as colunas de ar, as térmicas que o pessoal pega lá no urubu pega e o paraquedista também, o cara do parapente, é tudo em cima dessas colunas normais aqui. Tem dias que essa pressão é modificada devido à entrada de uma frente fria, devido ao movimento massivo de nuvens, devido a uma corrente térmica que você não vai ver, não vai enxergar com nuvens, né? Somente uma corrente térmica que faz um bloqueio na determinada região e não deixa essa troca acontecer. Essa parte aqui fica mais fria, ok? E aqui essa segunda parte fica mais quente que isso aqui. Quem mora em região serrana, quem mora em Petrópolis, sabe muito bem. Quando passa ali no Pico do Couto, que está entrando frente fria, na subida aqui na 040 mesmo, você sente isso aqui no corpo. Você vem frio daqui de Itaipava, de repente você chega numa determinada altitude ali, próxima ali à entrada do Pico do Couto, a tua viseira da moto embaça, o vidro do carro, e você sente o teu próprio corpo um calor, né? E, na verdade, é uma região de temperatura mais alta mesmo. E depois, lá em cima, fica normal. Essa parte aqui, ela é resfriada pela própria atmosfera, né? Ou melhor, fora da atmosfera, onde é muito frio, e aqui é aquecido pela pressão, continua sendo presa aqui. Aí você vê que a fumaça que está mostrando que está presa nessa área, nessa área menos densa, né, vamos dizer assim, mas que está causando um bloqueio atmosférico, aqui um bloqueio de denso, né, de diferença de densidade, para que essa fumaça não saia. Essa diferença de densidade, ela também atua em cima das ondas eletromagnéticas, ok? Causando para a gente um efeito positivo. Você consegue arquear mais, né? Lembra que eu mostrei aqui do arqueamento, né? Esse arqueamento aqui, ele vai simplesmente aumentar ou vai aumentar aqui o arqueamento. Vai nos causar uma possibilidade de alcançar distâncias de até 1.600 quilômetros, de 900 a 1.600 quilômetros com até mesmo 1 watt. 1 watt é uma anteninha simples. A propagação via dutos, né? Dutos troposféricos, eles têm muito pouco desvanecimento do sinal, ou seja, o sinal ele perde muito pouco. O Gleison comentou agora há pouco, chegava 9 mais 40, 9 mais final de escala. É exatamente isso, são sinais muito fortes, também com variações muito fortes, dependendo da condição de propagação dentro desses dutos, né? Ok? Aqui é uma segunda possibilidade, na verdade, é só para vocês entenderem, né, quais são os tipos de propagação, né, que você tem, e aqui mostrando o duto acontecendo. Ou seja, teoricamente eu teria aqui uma saída de um sinal, estão acompanhando aqui com o meu marcador, né, meu point, bateria aqui e desceria novamente para cá. Eu teria limitado aqui a minha distância do horizonte eletromagnético, aquele horizonte que a gente mostrou lá de 15% maior que a visão. Só que o duto ele prende a onda eletromagnética lá e vai fazendo vários saltos lá dentro. Esses saltos aqui, dentro do duto, não tem perda nenhuma de energia. Ele não troca energia ou troca muito pouca energia. Então, o sinal que vai chegar do lado de cá é praticamente o mesmo que entrou aqui. Então, são sinais muito intensos. Às vezes, com pouco sinal, você consegue chegar aqui. Isso aqui não significa que você vai pegar isso próximo de você. Você pode pegar o duto troposférico
a 50 quilômetros, a 500 quilômetros de você. 500 é muito difícil, né? A 50 quilômetros, a 100 quilômetros de você. Ele não precisa estar em cima da tua estação. Pelo contrário, quando ele está em cima, normalmente você não consegue acessar. Se estiver nessa região aqui, normalmente você não acessa. Desculpa. Bom, deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, aí vale aquela máxima. Volto a falar sobre a máxima dos 0 a 10 graus da abertura da tua antena. Porque se você tiver com um ângulo alto, você não vai pegar o duto. Se você tiver com um ângulo baixo, você vai pegar o duto. Vocês estão compreendendo? Então, se você estiver aqui pertinho, você não vai, raramente, ou vai chegar com um segundo lóbulo daquele seu da tua antena, que já é bem atenuado, você tem muito menos energia, muito menos potência saindo, aí vai acessar o duto e vai embora. Enquanto que o cara que está lá atrás de você, bem longe de você, ele vai acessar esse duto cheio, com potência total, porque ele está com um ganho maior, mais potência, vai chegar com melhor qualidade no outro lado do duto, ok? Outra coisa, poxa, importante da estação, isso eu vejo aqui no meu dia a dia, morando em altitude, tá? Esse duto, ele dá até 17 quilômetros de altitude. Ele não dá mais que 17 quilômetros, certo? E o que acontece? Quanto mais alto eu tiver, mais difícil é para acessar um duto perto de mim. Por incrível que pareça. Porque existem alguns dutos até no máximo 17, viu, gente? O normal é isso aqui acontecer entre 800 a 1 quilômetro. Estamos falando, então, em altitude de 800 a 1.000 metros. Aí eu estou a 2.600 metros, como eu vou lá para o Pico das Agulhas Negras. Eu estou aqui a 2.600, tudo está acontecendo a 1.000. Já viu que eu tenho o mesmo problema do cara que está com a antena aqui embaixo. Eu, para acessar esse duto, é provável que eu tenha que usar um lóbulo baixo aqui. Eu dar sorte daquele meu lóbulo de baixo. Lembra que a gente falou do efeito chapéu? A pergunta do Wesley. Ou seja, esse lóbulo de baixo está conseguindo chegar no duto. Que não é uma coisa muito normal. Ok? Então, altitude não significa contato a longa distância. Há um paradigma daqueles absurdos. Altitude não significa contato a longa distância. Altitude até 800 metros, até eu diria de 600 a 800 metros, é a altitude ideal para você pegar esses dutos de frente. Melhor possibilidade de altitude para pegar os dutos é beira da praia também. Olha aí. Por quê? Se vocês observarem aqui no mapa do William Hepburn aqui na África, né? Para ler esse mapa aqui, eu não falei na hora exatamente para deixar para esse momento. Para ler esse mapa, gente, esse mapa que vocês estão vendo, quanto mais quente a cor, maior a condição de propagação. Aqui na costa do Brasil, por exemplo, está uma propagação bem ruim, certo? Bem ruim. Mas vocês observem que, mesmo bem ruim, existe uma propagação próxima ao litoral. Se entra para o interior, não tem nada, possibilidade nenhuma de propagação. O normal é isso aqui. O normal é isso aqui. Pode acontecer, que nem está acontecendo nesse exemplo aqui, entrando a Amazônia dentro? Pode, claro que pode. Pode entrar Brasil? Pode também, já vi várias vezes isso acontecer. Tem vários QSOs aqui no interior do Brasil. Pode sim. Só que a porcentagem, ou a percentagem, a quantidade de propagação no litoral é muito maior do que no interior. Muito maior. Você veja até aqui na própria África, voltando ao exemplo do africano aqui é o litoral da África. Perto ao litoral, você está com propagações maravilhosas, como esse rosinha aqui, por exemplo, a região de propagação. Quem está aqui pode acessar esse duto. Não é que não pode, pode. Ele vai ter que ter uma antena com baixo ângulo de radiação, uma altitude ideal, adequada para acessar esse cara aqui. O cara que está aqui embaixo, na beirinha, ele não vai precisar de tamanho, quantidade de potência, porque ele está perto. Ele não vai precisar de ângulo de radiação muito baixo, porque ele vai estar perto. Ele não vai precisar... a diferença de polarização dele quase não vai fazer a menor diferença, porque o ângulo alto, como eu falei nessa questão aqui de você estar perto, vai acessar o duto também. Aí, com propagação maravilhosa, o ângulo da vertical, da horizontal, não importa. Vai entrar aqui e vai sair rasgando tudo. Ok?
Bom, a segundo tipo de propagação é a tal da esporádica E, ou também conhecida como ES, de esporádica. Ela é nada mais, nada menos que uma propagação ionosférica, tá bom? Agora a gente está falando do lado de cá da propagação ionosférica, ou seja, ela chega na camada E da nossa ionosfera, que ela fica tão intensamente eletrificada que, ao invés, é uma nuvem de eletrificação aqui, que por motivos pode ser muito variado, né? Mas normalmente é pela própria incidência solar, que deixa essa região bastante eletrificada, que evita que o sinal fure a ionosfera e vá embora. Nós sabemos que em HF, até 30 MHz, o PX também, essas ondas aqui, essas camadas, melhor dizendo, a camada F especificamente, ela forma um elemento de refração dos sinais para voltar para a Terra. Ela bate lá e volta. Para VHF é quase que impossível, mas existe, especialmente em 6 metros, tá bom? 6 metros, lembrando que é VHF também. E é muito comum até a gente... agora, nesse momento, nós estamos experimentando vários e vários dias de propagação ionosférica para 50 MHz. Quem está com 50 MHz ativo está vendo isso aí. Para 144, quanto maior a frequência, mais difícil é refletir ou refratar na ionosfera. Porém, quando a camada ela se eletrifica, ela faz essa barreira e nós temos contatos a curta distância, ok? Temos contatos a curta distância. Não tão curta, tá bom? Curta distância que eu estou dizendo. Aqui é o nosso contato direto, tá bom? Aqui é o nosso contato curta distância, né? Contato ponto a ponto, né? Vamos dizer assim. Aqui já é um contato de até 3.000 quilômetros, ok? Podemos ter contato de até 3.000 quilômetros. E a Meteor Scatter, que é praticamente essa mesma carinha aqui, ok? Deixa eu ver se eu tenho tenho aqui. Essa mesma propagação aqui, só que de maneira diferente. Quem ioniza essa região é um meteoro, literalmente, uma pedrinha que entra na nossa camada ionosfera, da atmosfera, melhor dizendo, e vem pegando fogo, cria muita energia. E quando chega numa determinada região, em determinadas latitudes, né, em determinados momentos, ela causa uma área ionizada igualzinha à da esporádica E, entre 80 e 120 quilômetros de altitude. Ok? Isso nos dá um PET de contatos de 1.000 a 2.000 quilômetros. Uma reflexão, passou um meteoro aqui, um meteoro muito condutor, um meteoro muito carregado, melhor dizendo, deixou essa área aqui em condições de reflexão, e nós temos, nós temos aqui a possibilidade de contatos até 2.000 quilômetros. Isso é só para vocês saberem, porque isso acontece em duas regiões, 2 momentos, tá? Aliás, nesses momentos aqui. Ó. Então, para agora, para o AVHFC, não tem, tá bom? A previsão é entre 19 e 28 de maio, 12, 13 e 13, 14. Porque tem um áudio aberto aí, gente. Vamos fechar aí, por favor. Então, para agora, para o nosso AVHFC, não vai acontecer, então não vou nem tocar muito nisso aí, só para saber que existe. E existe a transequatorial, que ela pode ser em 144 MHz e também 50 MHz, ou seja, VHF completo. Tá acabando já, viu, gente? Falta bem pouquinho mesmo. Essa transequatorial é nada mais, nada menos que um PET entre duas regiões na mesma distância, ou seja, equilaterais, né, ao equador magnético. Certo? Equador magnético, viu, gente? Magnético. Não é o equador que a gente estuda na escola lá, não, que roda em volta daquele globinho terrestre que nem, na verdade, não existe. Não é daquela maneira, é um pouquinho mais ovalizado, é bem diferente, principalmente o equador magnético, tá? Eu já vou ter uma imagem daqui a pouco, vocês vão ver como é que ele funciona. É uma estação transmissora e receptora, ela pega essa área ionizada, nessa anomalia que acontece em volta do Equador, que é espelhada do outro lado, então ela sobe, esbarra nesse espelho, literalmente, vamos dizer assim, espelho, não é bem um espelho, mas vamos dizer que sim, e sai exatamente para o outro espelho que joga para a Terra de novo.
o PET, né, ou seja, esse caminho que é feito aqui, ele tem perda muito baixa. Sinais aí de transequatorial que a gente já pôde experimentar, uma TEP, com sinais de miliwatts, você chega com S8, S9 no outro local, porque a perda por esse caminho é muito pequena. Ok? Em 144 MHz, só o pessoal de São Paulo, abaixo do meridiano 20, que consegue experimentar. Né? São Paulo para baixo, né? Também lá, Mato Grosso do Sul, uma parte para baixo. A gente aqui no Rio de Janeiro não temos transequatorial em 144 MHz, pelo menos por enquanto. Por que eu falo por enquanto? Como eu falei, o nosso equador magnético, né? Ele é um elemento vivo, né? A Terra muda a sua polarização, ou melhor, ela modifica, né? O polo no nosso norte, você tem que corrigir bússola e tudo por causa disso, de tantos em tanto tempo, né? Então, esse equador magnético, esse aqui, ó, ele está se deslocando. Deixa eu botar aqui na outra imagem que vocês vão ver com maior clareza. Esse aqui é o equador magnético, tá bom? Esse aqui é o suposto equador gráfico, né? Cartográfico. Esse aqui é o equador magnético. Ele está se deslocando, ele está criando uma barriga maior para cá e uma barriga maior para cá. Aqui nós temos uma coisa chamada anomalia magnética do Atlântico Sul, exatamente em cima do Rio de Janeiro, né? Essa região aqui. Essa anomalia, ela está acompanhando, segundo os estudiosos da anomalia, ela está acompanhando esse deslocamento. Então, ela está vindo para baixo. Uma das coisas que nós suspeitamos é que essa anomalia ela atrapalha bastante a nossa possibilidade de PET, de TEP, aqui em 144 MHz. Já em 50 MHz, ela absolutamente toda essa região aqui, toda essa região, ela fala com toda essa região. É como se esses dois espelhos, vamos botar assim, eles fossem muito maiores, entendeu? Dos dois lados. Ele vamos dizer assim, que o diâmetro dele, ou o raio dele, seria maior de acordo com a sua frequência, né? Conforme a frequência baixa, esse diâmetro aumenta. Em 10 metros, em HF, nós temos PET de transequatorial. Quem nunca escutou Estados Unidos na parte da tarde muito forte? Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no sul do Brasil, é muito forte os sinais. São TEPs em 28 MHz, ok? Nesse momento, nós estamos tendo TEP em 50, 28 aqui no Rio de Janeiro, e em 144 já está aberta a minha temporada de TEP. Por que a temporada? Que existe um momento onde que essa ionização ela é maior, ok? E essa época agora é mais no final do ano, né, para a gente aqui, é mais no equinócio de... deixa eu não errar aqui, equinócio de primavera, é maior para a gente do que no equinócio de verão. Por que o equinócio? Por que o equinócio? Quem não sabe o que é equinócio? Equinócio é quando a Terra não tem imagem para isso, é quando a Terra está iluminada e qualitariamente igual, o Sol ilumina a Terra nos dois hemisférios de maneira igual. Aí nós temos dois equinócios. E isso, exatamente por ele fazer a iluminação nos dois hemisférios, a incidência é praticamente nessas regiões de manchas. Vocês estão conseguindo captar qual é a questão? Ele tem uma incidência igual à incidência daqui. Então, você tem esse PET sendo criado. Gente, absolutamente ninguém na face da Terra ainda descobriu o mecanismo correto para se criar esses espelhos. Então, não sou eu que vou saber, ok? Isso aí está todo mundo correndo atrás, tentando entender isso, e até hoje ninguém conseguiu, vamos dizer assim, desvendar qual é o mecanismo real que acontece aqui. Porém, é próximo dos equinócios, isso é certo de acontecer. Para a gente aqui no hemisfério sul, no equinócio de primavera é melhor que no equinócio de outono. Porém, no equinócio de outono, nós temos TEP, está acontecendo agora. E durante o VHF, o SA-VHFC, no outro final de semana, seguramente teremos aberturas de TEP, transequatorial, ok? Não esqueçam, quem vai fazer operação multioperador, ou operar single 50 MHz, ou mesmo multifaixa, né, vamos dizer assim, as duas bandas, não esqueça da sua anteninha de 50, porque vai fazer bastante diferença, viu?
ok? Aqui eu mundo os 3 pontos de TEP que nós temos, vocês podem observar que eles são também perpendicular ao eixo do equador magnético. Esse aqui está meio tortinho, porque ele é mais para cá, na verdade. Ele bate aqui no Caribe, tá? Isso aqui tá. Eu não sei quem foi o colega lá do VK que fez, ele cometeu um errozinho aqui. A nossa TEP, na verdade, é aqui assim. E é exatamente perpendicular ao eixo magnético. Aqui é a África do Sul com a Europa, praticamente está tendo todo dia. Austrália com o Japão. Também praticamente tendo todo dia. Nós aqui, o sul do Brasil, o sudeste, tem com o Caribe, especialmente. E em 50 MHz chega nos Estados Unidos. Ok? Esses são os tipos de propagação. Aqui é um quadrinho que eu deixei para vocês dos recordes, né, vamos dizer assim, aqui do Brasil. Isso acho que já até mudou, tem alguns recordes aqui que já caíram, mas não deu tempo de eu atualizar. Mas mais ou menos é isso aqui. Vocês observam que a TEP chega até 5.600 quilômetros, conseguido aqui no Brasil. Aqui 144 MHz, tá bom, gente? Não estou falando de 50. E a esporádica, a ES, 3.578, foi o máximo conseguido até hoje, aqui no Brasil. Aqui na América do Sul, né, vamos tratar assim. 144 MHz, troposférica, 1.692, é o atual recorde, né, do PY2ANE. Eu acho que continua ele. E a Meteoscatter a 1.800 km, batendo naqueles números que eu, no momento que eu estava apresentando, eu falei. Ok, senhores? É isso. Bate-papo agora, perguntas. Já são 21h33. A palestra era para ter terminado todas as palestras às 8h30. Nós estamos 1 hora a mais, mas eu acho que foi bem interessante para todo mundo. As informações estão aí. Talvez não dê para digerir tudo agora, nesse momento, mas tudo que eu tentei trazer o máximo básico possível, não muito prático, mas o básico, para que a gente possa fazer aí, assim, construir um conhecimento na cabeça da gente, para quando você for operar na sua casa, no morro que você subir, que essa informação que a gente está plantando aqui, ela seja experimentada pelos senhores, entendeu? Tanto quanto a questão de antena, polarização da antena e propagação. Esse trinômio, né, vamos dizer assim, para que vocês possam subir uma montanha, ou mesmo fazer da sua casa, experimentar isso e poder entender com um pouquinho, né, não precisa ser muito, mas com um pouquinho do conhecimento que nós tentamos construir aqui em conjunto com vocês, entender um pouquinho daquilo que está acontecendo e tirar vantagem disso, ok? No conteste ou mesmo no seu contato pessoal do dia a dia. É isso, eu queria agradecer a todos para começar. Eu achei excelente a quantidade de pessoas que estão aqui. No momento são 23, tivemos picos aqui de 34, se eu não me engano, colegas. Essas palestras vão estar, se Deus quiser, gravadas e disponíveis aí no YouTube. As palestras em si, os slides, a gente vai disponibilizar em PDF lá na VHFDX, lá na VHFRJ, falho meu, no grupo lá, para que vocês possam revisitar, vamos dizer assim, essas informações. Estou aberto aí a perguntas, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, disso ou não, e estamos aí para a gente poder, pelo menos mais aí uns 5 minutinhos, para a gente poder finalizar esse nosso trabalho. Ok? Muito obrigado primeiro e já me considero aí terminado a minha parte. Valeu, Fábio. Por aqui o William, representando não só o VHF Rio, mas também a Universidade Federal Fluminense, que abriga, né, esse, e também no ano passado começamos, né, a abrigar eventos como esse, mas cada vez melhores. Mas queria chegar com uma pergunta, porque eu vou montar uma equipe, né? Seremos uma dupla, um trio, não dá para saber ainda. Vamos ficar a 1.800 metros de altitude, mas em relação ao aproveitamento do espelhamento da antena, né? Na horizontal, eu não tenho muita dúvida em relação a 144, não. Em relação a 50 MHz, acho que é seguir o que você já disse, né, em relação a 144, que é meia onda, onda completa ou uma onda e meia do solo, né, para ter esse aproveitamento na montanha. Essa é a minha pergunta. Mas aí, ela estando, a gente vai ter a antena na horizontal e vertical. Então,
Na vertical, acho que tem que contar a distância mais baixa da antena em relação ao solo, que é isso mesmo? Então, William, você vai estar numa situação e aonde até na hora que eu estava falando com o Wesley, aí nessa. Deixa eu passar aqui para não ficar olhando para o lado errado. Não fico olhando para o lado errado, fica feio para. Quando eu falei com o Wesley, que ele fez a pergunta da laje dele, você está na posição exatamente contrária da questão dele, né? Você tem aí uma queda de terreno, ou seja, o teu ground gain ele vai estar inclinado. Concorda comigo? Que você à frente da antena você vai estar enxergando uma descida muito forte, né? Sim, sim. Se eu não me engano, você vai estar falando isso aí, você está falando ali do Caledônia, né? Acho que é do Médio Do Caledônia, Médio Caledônia. na cabine do Granfield. Isso. Só que a gente não vai parar dentro da cabine, não. A gente deve parar do lado de fora. Tá, mas eu conheço bem ali, porque eu levei a cavidade nas costas para ali. Vou te falar, não foi uma subida muito agradável, não. Então eu tenho uma visão daquela região. Então é bem inclinado realmente para uma região e para a outra você tem até um problema de bloqueio, né? Eu não sei exatamente para que lado que é a região de bloqueio ou não. Bom, 50 MHz. Vamos dizer assim, experiência prática, não só de 50, mas de todas as bandas com um terreno inclinado, que a gente já faz isso há bastante tempo. Experiência prática. Normalmente, se você não podia fazer cálculo nem nada, poxa, não tenho condição disso, não vou fazer isso, não sei fazer isso. Experiência prática. Você vai botar a tua antena direcional IAG na horizontal à altura de 60% do comprimento de onda. O que seria isso? 10 metros, para ficar fácil. 10 metros, eu vou botar minha antena a 6 metros de altura. Normalmente, é aonde em terreno com queda, ok? Presta atenção, não estou falando terreno flat, terreno com queda, é aonde normalmente você consegue ter o ground gain, ok? Então, para 6 metros, seria por volta de 3,5 metros. Concorda? Por volta de 3,5 metros a 4 metros, 3,5 metros, 3,80 metros, tem 60% disso aí, de 6 metros, você vai botar a tua antena. Ela vai ter Pode apostar, eu já fiz isso aqui no Pico do Couto, por exemplo, que aqui é 1.800 metros também, uma queda absurda, né? Então, nós botamos numa pontinha lá e a antena ficou a mais ou menos 3,5 metros. Foi a melhor condição. A antena ressonou, funcionou maravilhosamente mesmo. Uma antena de 3 elementos, que inclusive que a gente deve levar aí para 3 ou 4, mas deve ser 3 elementos, que a gente deve levar lá também para a nossa operação. Então, a experiência prática, eu chutaria, vamos falar para você, esse número. Por volta de 3,5 metros que você deveria colocar essa antena. Ok? Tá, em relação a 2 metros, imagino que 1,20 m, então. Então, 144 MHz, aí você já tem que ver o local que você está botando. Se você botar em cima da laje da cabine, por exemplo, você já pode aproveitar a cabine, que vai dar um flat. Se você aí vê como é que a coisa não é tão simples quanto parece no primeiro momento. Se você for botar no momento de queda, aí sim, aí vamos entrar nessa questão. Eu botaria a antena de VHF para que não cause contratempos, eu colocaria 2 metros. Ah, porra, você não falou 60%? Cara, esse é o mundo ideal. Lembra que eu falei que o ground gain você ganha de 5 a 6, né? 5 a 6 dBs. Então, se eu não conseguir nada, ficar bem ruim, vai ser 5 dBs. Então, para eu evitar problemas com interação com o solo, que alguém perguntou aí, inclusive, aí, esse negócio de ROI, estacionário, essa coisa toda, eu botaria uma onda. Uma onda você vai ter no mínimo 5 dBs ali e vai enxergar o solo. Entendeu? Beleza, brigadão. Experiência própria. Normalmente a gente bota nessa altura também. Talvez um pouquinho mais, às vezes, mas normalmente nessa altura. Show de bola. Só a última pergunta. Num cenário desse, acho que não é tão relevante ter as duas polarizações, né? Porque a gente tem essa opção. Então, vamos lá. Tem uma coisa a pensar. Eu convido vocês a pensarem para tomar decisões da operação de vocês. Cada operação tem que ser pensada na parte logística do que eu estou levando para o morro. Entendeu?
Vale a pena eu levar 2 antenas de 7 elementos para colocar uma na polarização horizontal, uma na polarização vertical? É uma coisa que você tem que pensar. Negativo. É uma coisa que você tem que pensar. É difícil de eu carregar. Cara, se eu for levar 2 antenas, eu vou colocar as 2 na polarização horizontal ou as 2 na polarização vertical. Em fase que eu vou ganhar 3 dB. Concorda comigo? Já que eu vou carregar um peso para cima, eu vou botar as 2 para ganhar mais 3 dB. Ah, mas e aí eu vou ter aqueles 20 dB de atenuação com as estações verticais. Se eu botar na horizontal, ou vice-versa, se eu botar na vertical. Então, eu acho que o melhor, a meu ver, a meu planejamento, o meu melhor mundo é que eu tenha uma antena que ela possa, ela no momento, no momento de operação, eu possa girar ela horizontal ou vertical. A qualquer momento. Entendeu? Existe, para quem vai levar material elétrico, essas coisas todas, existem rotores que fazem isso. O rotor de elevação de antena, ele pode ser usado para fazer virada de polarização. Agora, mecanicamente, isso é muito simples de fazer, é só parar e pensar um pouquinho. Se você botar um tubo, vou dizer que você tem uma antena de 7 elementos, a gôndola é redonda, né? Se você botar um tubo redondo com um diâmetro um pouquinho maior em volta dela, você roda ela com 2 pedaços de barbante. Você consegue botar ela na horizontal e vertical. Barbante, cordinha, sei lá. Entendeu? E você vai ter um ganho de uma antena de 7 elementos, né? Lá no morro, para as 2 polarizações. Ah, mas eu vou ficar em quê? Horizontal ou vertical? Aí é uma decisão diretamente sua. Eu, particularmente, para longa distância, quando eu estiver caçando longa distância, tentando fazer um contato com o sul do Brasil, por exemplo, com São Paulo, eu vou estar na polarização horizontal. Na hora que eu vou estar fazendo os colegas aqui do Rio de Janeiro, próximos aí num range de 100 quilômetros, eu vou estar na polarização vertical. O que nosso planejamento aí para você, tá? O que é o nosso planejamento de lá? Nós vamos levar uma GP9 que vai fazer todo o contato local e vamos levar uma direcional que vai ficar na polarização horizontal. Esse é o nosso planejamento. Perfeito, show de bola. Eu vou desbravar o desconhecido aí, mas já agradeço as dicas todas. Ok, mais alguma aí, gente? Agradecer aí ao Carlos Torres. Só um minutinho, Inglês, já te dou a palavra. Ao Carlos Torres aí, que está cumprimentando, ao Rangel, ao Renato e ao Kleber, PT7 Kilochard, todos eles aí agradecendo. E o Carlos está dizendo que a gente tem que fazer sempre isso. Carlos, esse é o projeto, ok? A ideia é que toda segunda-feira, que não tiver conteste próximo, a gente tenha uma palestra, um bate-papo ou um momento aqui, né, vamos dizer assim, de discutir essas questões, colocar isso aqui à prova. Posterior aos contestes, aos eventos, a gente ter um bate-papo, como é que foi a aplicação daquele determinado informação, se isso funcionou ou não, e outras coisas que a gente tem muito para abordar aqui ainda. Na lista lá na VHFRJ, por exemplo, essa questão de polarização foi uma solicitação de um colega, eu acho que foi até do Gleidson, se eu não me engano. Foi uma solicitação de algum colega que eu não vi, que o Fabrício pescou foi lá. Foi tu, né, Gleidson? Eu. Isso, então. Que pescou lá essa informação, essa solicitação. Falei, vamos botar isso aqui na palestra, que ela encaixa com os demais assuntos. E nós juntamos todos e fizemos isso aí. Então, a ideia é construir, durante a temporada de VHF, esse tipo de bate-papo aqui. Ok? Gleison, fica a palavra aí, você queria falar? Não? Ô, Fábio, falando só de falando só de propagação troposférica, tá? Eu fiz um contato em 2019 muito interessante. Eu estava daqui da base em 144-500, chamando, aí chegou um cara a nível Buzzi, mas com áudio perfeito. Nós estávamos batendo papo. Aí ele falou que estava pelo centro da cidade. Eu falei, pro centro aqui do Rio, eu falo fácil, 57 quilômetros. Ele não, estou no centro de Florianópolis. Ele estava com uma Today Rio no carro dele. Esse contato foi incrível. O uso da propagação aí, cara, foi maravilhoso. E eu com a minha antena base aqui, vertical, apontada para Floripa, e ele dentro do carro dele lá em FM 144-500. Maravilha. É isso aí. A gente
a propagação acontecendo, você estando equipado adequadamente, daí é que a gente trouxe a questão do campo. Vamos montar uma anteninha de 3 elementos, pelo menos, é que você ter equipamento, ter ganho para isso, e ganho equipamento, quando a gente fala, normalmente o pessoal pensa em rádio, mas o maior equipamento que você pode investir na tua estação móvel portátil ou mesmo em casa, seguramente é o sistema irradiante. E aí, o sistema irradiante entra tudo, tá bom, gente? É do cabo coaxial, a qualidade do cabo, o VHF é muito crítico para isso, o HF mais ainda, é do cabo coaxial, do conector até a tua antena. Isso tudo vai fazer você ter, vamos dizer assim, um bom final de semana ou um final de semana chateado, que não conseguiu fazer, o colega do teu lado estava fazendo aquele contato. Gente, olha, tudo que foi falado aqui, obrigado, Gleidson, obrigadão pela tua colaboração, sempre com... O Gleidson é um dos maiores aí que conseguem fazer contatos mais frequentes aí em VHF aqui na região do Rio de Janeiro. Está praticamente todo dia ali conseguindo um contato, seja ele sempre em SSB, né? ou agora também brincando um pouquinho em telegrafia, mas está sempre lá fazendo os contatos e acho bastante interessante, seja em FM, SSB, repetidora ou no linha direta, sempre contatos a longa distância. FM também. Isso aí. Então, agradecer aí pela... E a brincadeira de U, que é mais séria ainda, né? Quando vai subindo a frequência, mais sério vai ficando a coisa. Bom, agradecer a presença de todos, agradecer a UF aí e o William pela disponibilidade do canal, dessa ferramenta maravilhosa que a gente está aprendendo a mexer aqui, cada dia mexendo melhor, né? Espero conseguir tirar 100% dela um dia. Agradecer a presença de todos, convidar já para a semana que vem para esse novo ciclo. Eu acredito que não vamos ter esse tempo todo, né? Até porque os assuntos não são também tão extensos assim, mas com os assuntos que a gente já falou no início, que é o T-Log, com o meu amigo Wesley. Em sequência, que ele vai mostrar a ferramenta. Essa ferramenta, para a gente, eu acho que vai ser um divisor de águas entre a participação do colega que não tem muita experiência nos contextos de VHF, ou não. Eu acho que vai ser o T-Log vai fazer isso. Ok? Em sequência, o William vai fazer uma leitura comentada, né? A gente discutindo ponto a ponto o regulamento, sem muita extensão, e depois o Anderson Peipson FI vai fazer aí uma palestrinha rápida, uma montagem de como instalar o Enil Mic na sua máquina, no seu computador de casa ou laptop, e a configuração para participar do SA-VHFC, se assim quem decidir usar. Eu recomendo que assistam as 3 palestras, independente de tiver dificuldade ou não com informática, para você analisar e ver a ferramenta e ver também as funcionalidades e a possibilidade do Enil Mic, passando pelo regulamento. A gente vai ter uma opinião também, essa ideia sempre principal de cada dia, né, cada segunda-feira nossa, aquela ideia na cabeça, você tomar a sua própria decisão. Okay? Ninguém aqui quer fazer cultura, ninguém aqui quer fazer a cabeça de ninguém. Simplesmente queremos dar ferramentas para que cada um possa fazer a sua própria estrada, a sua própria história dentro do radioamadorismo. Ok? Obrigado a presença de todos. Concito a segunda-feira que vem, 19 horas em pontinho, estaremos aqui novamente e também já se preparando aí para o SA-VHFC do outro final de semana. Um abraço a todos, muito obrigado. 73, foral. Valeu, 73 a todos. Valeu, um abraço.